que é sobre a necessidade de uma reforma administrativa aqui no município. E fizemos essa sugestão na quinta-feira, travando aqui, espero, um bom debate, um debate em alto nível. E hoje, o prefeito Alceu, ele faz uma resposta através da colunista Rosilene Posa, no Jornal Pioneiro, e fica bastante caracterizado um perfil do prefeito Alceu, do qual, como mandatário, tenho o maior respeito, até porque o cargo que ele ocupa foi delegado pelas urnas. Porém, a resposta do prefeito Alceu caracteriza novamente um perfil de prefeito que não auxilia o debate, que é um perfil autoritário e grosseiro. Porque quando se faz críticas ao prefeito, o prefeito, ele ataca, ele fica brabo, tanto que este vereador teve que mover uma ação judicial para buscar uma reparação de danos, tendo em vista ter sido caluniado pelo prefeito, quando nós, dessa tribuna, tentamos fazer um debate em alto nível. Mas isso já é conhecido do prefeito Alceu. Quando ele recebe uma crítica, ele, no seu destempero, ele fica nervoso e ele ataca, ele fica brabo, demonstra essa característica de autoritarismo e grosseria. Mas a novidade é de que agora até para sugestão. Quando se sugere, quando se abre o bom debate, o prefeito também fica brabo. E é muito engraçado que mesmo o prefeito Alceu fazendo campanha para a presidenta Dilma, mesmo ele, quando desembarca em Brasília, ele passeia pela esplanada dos ministérios como prefeito da base do governo Dilma. Existe um dualismo entre questões em Brasília que são crimes, que são absurdos, e questões no município que são virtudes. Então, a presidenta Dilma, que nesse ano tem um déficit fiscal e, portanto, promove um ajuste por conta da queda da arrecadação, lá é roubalheira, segundo o prefeito Alceu. Aqui é virtude. Aqui ele antecipadamente anunciou que deveria cortar, congelar os salários, enfim. Só que o debate ele é mais profundo que isso. A sociedade num todo tem reclamado, e isso em todas as instâncias, por uma necessidade de uma reforma administrativa. Uma declaração. Não que venha a reduzir os serviços públicos, porque isso não. Nós queremos mais, nós queremos a UPA Zona Norte aberta, nós queremos mais educação, mais segurança. Não é essa a reforma administrativa, mas sim dos cargos em comissão, das secretarias, nesse peso que o governo produz. Até o governador Sartori, que é o campeão de criar CCs, talvez no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul duplicou os CCs, quando ele assumiu o governo, ele promoveu uma reforma administrativa, ele cortou CCs, ele fundiu secretarias, e a presidenta Dilma deu um exemplo, cortou 10% do seu salário e dos ministros, cortou 3 mil cargos de confiança e cortou 8 ministérios. Então nós estamos reforçando a ideia de que em Caxias do Sul deva se praticar uma reforma administrativa. E para auxiliar o prefeito, estaremos protocolando oficialmente uma indicação com tal sugestão. Então, de imediato, todo cargo de confiança tem um penduricalho de 50% de verba de representação, sendo que os salários praticados lá são maiores que os daqui, nesse sentido. Nós temos secretarias que podem sim ser fundidas. Vamos pegar a chefia de gabinete e a secretaria de governo. Talvez possa ser fundida ali, cortar alguns cargos. O OC, que eu tenho defendido que é um órgão que basicamente é para produzir o clientelismo político do governo e o proselitismo para os seus futuros candidatos. Dá para cortar tranquilamente, até porque ontem nós falávamos das obras da Avenida Júlio de Castilhos e achei muito pertinente uma pergunta, infelizmente o pedido foi rejeitado, que dizia se aquela obra tinha passado pelo OC. Não tinha, porque é uma mentira. Quando tem o vereador que é aliado ao governo, ou tem o presidente de bairro que é cooptado pelo governo, tem a obra no bairro. Isso sim. Aí quando é para os bairros pobres, quando é para a massa, para o cidadão comum, aí tem que dizer que tem que ir para o orçamento comunitário. Este vereador fez uma indicação importante para que a estrada do imigrante seja pavimentada. Vamos pavimentar um trecho para beneficiar 3, 4 chacreiros que fizeram campanha para o prefeito Alceu e não vão pavimentar a estrada do imigrante. Aí este vereador fez uma indicação, veio a resposta da Secretaria de Obras dizendo que vão para o OC. Só que o OC não existe, aquilo é uma falácia.
Aquilo é um biombo de ilusão, em que atrás tem 22 CCs, cada um buscando a sua candidatura a vereadora no que vem, e fazendo clientelismo político na base. Então dá para cortar o AC. Dá para voltar a ter uma Secretaria da Fazenda, fundindo a Secretaria de Gestão de Finanças e a da Receita. E dá também, como já foi falado, para fundir Festa da Uva e Secretaria Municipal do Turismo. Então isso são sugestões para provocar o debate, porque quem na eleição foi vencedor e tem a caneta para fazer é o prefeito Alceu, isso nós reconhecemos. Mas como mandato de oposição, que tenta estar em sintonia com o que a nossa base popular tem dito, é necessário que seja feita uma reforma administrativa no município. Se a presidenta Dilma fez, se o governador Sartori fez, por que o prefeito Alceu não abre esse debate? E aí ele tem uma frase que sepulta o debate. Ele diz o seguinte: essa pauta não existe na administração. Parece o padre Quevedo, ele teria um não existe. Então, é uma situação que nós precisamos aprofundar, porque o prefeito precisa dar sinais. Porque algumas secretarias, e eu acho que isso é um símbolo importante, foi cortado o cafezinho. E aí nós temos o prefeito que continua nomeando CCs, nós temos um SAMAI inchado como nunca existiu, lá com uma série de cargos em confiança, e é importante que tenha respostas para isso. Quando nós falamos do governo federal, é muito fácil reproduzir o discurso da mídia nacional, que de uma certa forma faz seu papel, não temos problema quanto a isso, só que do Mampituba para cima, ou das fronteiras de Caxias para fora, vale um discurso. Para Caxias do Sul, não tem esse discurso de cortar CC, por que não? 301 CCs na máquina pública. O prefeito Pepe, que foi o melhor prefeito da história de Caxias, fez o melhor governo de Caxias com 124 CCs, porque a grande aliança é com o servidor público, que tem a memória do trabalho, conhece o público e tem que buscar essa combinação. Então quero vir aqui hoje reiterar a proposta e dizer que lamento esse tom autoritário e grosseiro do prefeito Alceu, que estanca o debate. Estanca o debate. Porque se ele acha que não tem necessidade de haver cortes ou alguma possível reforma, isso é democrático, esse entendimento dele. Mas agora tentar sepultar o debate, jogando para Brasília, sabendo que ele é da base do governo Dilma, sabendo que o PDT está muito bem acomodado lá no Ministério das Comunicações e está na base, isso não ajuda a democracia. E a presidenta Dilma, ontem, deu um exemplo ao afirmar de que esses que reproduzem esse discurso fácil ou tentam imputar a ela qualquer conduta criminosa, não são ilibados e não têm moral para fazer. Porque a presidenta Dilma, essas chamadas pedaladas, foi para garantir o aquecimento da economia através de programas assistenciais. Porque ninguém tem coragem de dizer que é contra o Minha Casa Minha Vida. Que se não tivesse o Minha Casa Minha Vida, este governo municipal não teria uma política de habitação. Se não tivesse o Bolsa Família, os programas assistenciais do governo federal, não teria uma política assistencial nesse município. Se não tivesse o SAMU, se não tivesse os programas federais na área da saúde, Caxias do Sul estaria sucumbindo, porque não consegue dar conta do postão. Aí esse discurso fácil de tentar se defender de que não tem que fazer uma reforma administrativa, porque o problema de Brasília foi a roubalheira, isso não é verdade. Nós sabemos que em Caxias tem servido o discurso da queda da arrecadação. Em Brasília não serve. Então é importante que esse governo tenha uma coerência e que, por mais que vá acabar esse governo em 31 de dezembro do ano que vem, tem tempo de se recuperar. Tem tempo de apresentar, sim, uma proposta de reforma administrativa e mostrar o exemplo. Porque também fazer o debate simplista da redução do salário dos vereadores é fazer a oposição dos sonhos do prefeito Alceu. Porque fica fácil para ele. Eu corto meu salário sem problema nenhum. Eu posso não ganhar R$1, desde que os secretários do lado também não ganhem. Porque nós queremos o quê? Rebaixar esse poder e esquecer do executivo, que é lá sim que tem gordura, lá sim que tem secretário demais, lá que tem CC demais. Então esse é o debate coerente. Eu não quero fazer debate simplista se é 9, 8, 7, 6 mil. A questão do debate tem que vir com fundamento. Então os poderes são iguais. Vamos cortar dos dois poderes então. Se tem que cortar de vereador 40%,
vamos juntar forças para cortar 40% do Executivo também, porque do resto é fazer o discurso da oposição dos sonhos do prefeito Alceu. Obrigado, senhor presidente.